Gente, até o final a gente vai premiar com o Oscar aqui, que o meu amigo Rodrigo trouxe, quem a gente acredita que pode levar, pelo menos, nos melhores, que é melhor filme, melhor ator, melhor ator e atriz coadjuvante, e também melhor roteiro, o que mais? Depois diretor, a gente vai ver tudo aqui, tá? Você falou que não queria que eu te chamasse de especialista, mas como que eu chamo uma pessoa que tem uma coleção de livros e filmes tão maravilhosa quanto você tem? Como que eu chamo? Colecionador? Eu, na verdade, sou um cinéfilo apaixonado e colecionador de filmes, né? Eu sou formado em cinema, faço alguns curtas-metragens, mas para você dizer assim, especialista é uma coisa... específica, né? Específica, no seguinte sentido. Acho que todo mundo gosta muito de filmes. Uhum. É muito difícil você encontrar uma pessoa que vai falar assim, eu não gosto de filmes, não vou assistir nada. Então, todo mundo tem o direito de se sentir também especialista naquilo, porque nós fomos criados com a TV, com a telenovela, agora com as plataformas de streaming, seriados. Então, eu acho que todo mundo que assiste é um pouco especialista. Um pouquinho especialista. Por que isso? Porque, na verdade, assim, o cinema é uma arte muito subjetiva. E é uma arte que depende da mente de cada espectador. Então, até já pedindo desculpa antecipado aqui para todo mundo que está assistindo e participando, às vezes as minhas opiniões podem não ser as mesmas que as de vocês. Não, tem que pedir desculpa, não. As mesmas da Paula. Opinião de filme a gente pode dar, não tem problema não. Porque quando você assiste um filme, o filme ele interage com as suas experiências de vida. Então, às vezes tem pessoas que você está assistindo um filme de terror, eu posso estar dando risada, alguém pode estar tendo um gatilho, chorando, sim, verdade. tendo gatilhos, né? Então o filme ele só acontece mesmo na mente de cada pessoa. O filme nunca é igual para ninguém, para todo mundo. Com certeza, a arte é isso, né? A arte é isso. Eu posso ver um quadro e ver uma coisa, e você vê o mesmo quadro e ver outra. Vamos tentar entender como que é feita a premiação. Como que é feita a votação do Oscar? Como que é feito? Quem são as pessoas escolhidas? Quem vota? Pra gente poder ir na casa dessas pessoas e tentar comprar elas. Olha, seria incrível, né? Só que a gente precisaria de um pouquinho mais de dinheiro até do que o do Walter Salles, que é o cineasta mais rico do mundo. Ele é do Itaú, né? Ele é herdeiro do Itaú. Ele e o irmão dele, que também é um outro cineasta, né? O Paulo Moreira Salles, mas faz documentários. Eles são considerados pela Forbes aí o maior patrimônio entre todos os diretores. Ele tem mais dinheiro do que o Spielberg, tem mais dinheiro do que o George Lucas. É um império merecido, né? Walter, você vai fazer um filminho aí comigo, tá? Paula e o Pônei, eu tenho todo o negócio. Até acredito que o Walter poderia muito bem ser um dos parceiros patrocinadores aqui do canal. Seria incrível. Vou deixar meu recado aí pra você, Valtinho. A gente tá de olho em você. Ele vai ver. Já segue. Me fala, como que funciona a votação? O processo da votação em si, ele é um pouco complicado. Existem várias regras. O primeiro passo é descobrir quem pode ser indicado ao Oscar. Então, cada ano, eles publicam um grupo de regras que podem habilitar ou desclassificar determinado filme. Então, a primeira etapa é você escolher quem são os indicados, porque a gente está falando assim, de quem vai ganhar. Então, mas antes de ganhar, tem que ver quem foram os indicados. Nisso aí existe a Academia de Cinema Norte-Americana, né, de cinemas e de artes. E os seus membros, que são as pessoas capacitadas e habilitadas para votação. O que acontece? Na primeira etapa, eles votam meio que todo mundo vota nos seus pares. Então, se você é diretor, você vota em vários filmes que você gostaria que fossem indicados no ano. Se você é ator, você vai votar no grupo dos atores, fotógrafo no grupo dos fotógrafos, e assim vai como se fosse uma espécie de sindicato. Isso vai gerando uma lista enorme de filmes que seriam prováveis a serem indicados. E aí existe uma matemática lá de acordo com o número de associados. Hoje a gente fala que mais ou menos a academia tem mais ou menos 10 mil membros ativos e que podem votar. Mas para esse Oscar me parece que ficou em 9.905. Mas é bastante. É muita gente. Então é uma premiação bastante democrática, porque ela parte pelo menos de uma base de votantes de 10 mil. Ok, se eu disse antes que todo mundo é especialista, o certo seria que a gente também que todo mundo pudesse votar. Mas não é o objetivo principal do Oscar, né? Que é uma festa da indústria, principalmente é uma celebração da indústria americana. Então eles têm suas regras por sindicatos, então cada grupo vota numa primeira triagem, e depois que essa triagem já foi definida matematicamente, de acordo com... Eles fazem uma conta lá louca, eu não consigo explicar, mas de acordo com o número de votos que um determinado filme teve e o número de votos daquele sindicato, você vai eliminando uma lista para ficar até com 5.
Tem ocasiões que você tem 3 concorrentes em disputa, às vezes melhor canção original, né? Acontece em caso de você não ter 5. E para melhor filme são 10. Feita essa primeira etapa da eleição, você já tem lá todos os candidatos que vão ser indicados, que vão aparecer nas cédulas. A partir desse momento, que já é, a gente imaginar mais ou menos que já começa a acontecer em janeiro, eles estão escolhendo, votando, e já em comecinho de fevereiro, no caso desse ano, eles mandaram para todos os membros da academia, os 9.905, dentre eles existem, acho que 57 brasileiros. E a gente espera que esses 57 brasileiros tenham feito as escolhas certas, que a gente vai cobrar, né? E aí funciona mais ou menos assim, Paula. Desculpa. Para melhor filme, existe uma regra diferente. É uma votação diferente. Todo mundo pode votar. Todo mundo vota. Só que a escolha, você tem a lista lá final dos 10 indicados. O sistema de voto não é assim, eu quero que esse ganhe. Então a gente vai somar todos os votos que um determinado filme, como se fosse uma eleição. E quem tem mais votos ganha. Não é assim que funciona nessa categoria. Essa categoria, ela é o que a gente chama de voto preferencial em lista. Ou seja, você tem os 10 filmes e todo mundo tem que marcar de 1 a 10 o que é sendo a sua principal escolha e o 10º que você menos gostou. E daí o filme que conseguir atingir 50% mais de número, que ficou em primeiro lugar, seria o vencedor. Muito raramente isso acontece na primeira contagem. Então, geralmente, você não consegue ter maioria, porque todo mundo tem uma preferência, pelo menos por 4. Dos 10, pelo menos tem 4 ali que tem os seus times organizados, né? Que as pessoas se dividem para votar neles. E você não consegue somar a maioria. Então, o que acontece? No segundo round, eles tiram o menos votado, já está desclassificado, né? Ficam daí 9 em disputa, e os votos que foram dados a esse último, o menos votado, eles são somados para o segundo numa lista. Então, às vezes acontecem algumas distorções de assim, o filme que ganha o Oscar de melhor filme não necessariamente é o que as pessoas que tinha mais quantidade de pessoas que gostavam dele, mas é o filme que tem menos rejeição. Então, numa lista, geralmente você tem pelo menos 3 filmes que você gostou muito do Oscar. E na hora que você listar, todo mundo que tem o seu principal, ele acaba sendo eliminado. Então, o seu segundo candidato, ou terceiro candidato, às vezes, é o filme que vai ter mais votos somados. Então, é aí que a gente tem algumas chances boas esse ano. De entrar. Muito boas. Como que faz para o filme entrar para participar do Oscar? Tem dinheiro. Porque tem um monte de filme nacional também, que é muito maravilhoso, mas que nunca teve pretensão para o Oscar, nunca foi convidado, nunca esteve lá. Sim. Então, tem dinheiro envolvido. Não é, assim, tudo tem dinheiro envolvido, mas não é uma questão de dinheiro. Por exemplo, a gente está falando da categoria de melhor filme. Então, todos os membros da sociedade, da academia, eles fizeram uma votação, eles escolheram, votaram, sei lá, listaram 500 filmes e os 500 mais votados resumiram em 10. Para a categoria que nos interessa, de melhor filme internacional, os países, eles têm que habilitar e enviar para a academia qual é o filme que representa o país. Então, existe uma escolha em cada país de uma comissão de notáveis, geralmente é a Cinemateca de cada país, às vezes é o sindicato dos produtores de um país. Aqui no Brasil é um misto, né? Tem participação civil dos produtores, de diretores, de pessoas nomeadas com notório saber na área, e tem a participação da Ancine. Então, eles escolhem praticamente em setembro, em outubro, quem vai ser o candidato brasileiro. Esse ano a gente tinha, acho que 10 ou 12 filmes pré-selecionados para representar o Brasil, e a comissão escolheu pelo filme do Walter Salles, imaginando não só a beleza do filme, mas as possibilidades de mercado internacional. O filme, em novembro, ele fez um enorme sucesso no Festival de Veneza. Então, isso virou uma grande vitrine para o mundo e colocou o filme em evidência. Então, assim, as escolhas já estavam mais ou menos encaminhadas para que esse fosse nosso candidato. Entendi. Mas existiam outros, existem milhares de filmes brasileiros. Eu estava vendo que não é uma regra, mas é quase que se fosse uma regra, que para ganhar de melhor filme tem que também ter sido indicado para melhor montagem. E o do Brasil não foi indicado para melhor montagem. Você acha que isso é um desfavorecimento para o Brasil ganhar melhor filme? Não, acho que pelo contrário, assim. A gente estava disputando, na verdade, para a gente o grande prêmio seria a gente conseguir ser indicado a melhor filme internacional. Era isso que desde o começo eram as nossas possibilidades. Mas o filme foi reverberando, foi participando de festivais, foi chamando atenção,
A Fernandinha se destacou, a Selton Mello se destacou, e existe uma produtora que faz a distribuição do filme de forma internacional. Então, essa produtora, ela faz campanha. Então, ela tem que divulgar na mídia, ela tem que conseguir salas de exibição para o filme na maioria dos países, pelo menos assim, nos países principais em que você tem os membros votantes, porque nem todo mundo é americano, né? Na academia, cada vez tem mais presença de estrangeiros na academia. Nos últimos anos, praticamente nós temos 42% dos membros da academia não são mais americanos, são globais, né? Globais assim, no sentido de vários países. Isso tem favorecido filmes como Parasita, filmes como Roma, o nosso filme agora. O ano passado nós também tivemos o Triângulo da Tristeza, que são filmes que não são americanos e chegaram no top 10 de indicação de melhor filme. Então isso envolve muito dinheiro, e o Brasil contou com a sorte e com o talento do próprio Walter Salles e do produtor brasileiro Rodrigo Teixeira, que é o maior produtor em evidência hoje. Existe a Sara Silveira também, que historicamente é a ícone do cinema brasileiro em termos de produção, e o Rodrigo Teixeira, que tem bombado em produções internacionais e é um cara que está por trás do filme do Walter Salles. Então eles conseguiram uma parceria para distribuir o filme nos principais mercados com a Sony Pictures, e principalmente o selo Classics dela, e o filme ganhou dinheiro da produtora para conseguir viabilizar. Porque vocês acham que só a Fernandinha consegue ter todos aqueles vestidos lindos, maravilhosos, e tá cada dia de num país, de avião para o outro, tem maquiador, tem cabelo, tem tudo, as passagens, você tem que estar disponível, hotel, isso tudo custa muito dinheiro. Geralmente custa mais, essa campanha, a gente não vai ter os números, né? Mas provavelmente a campanha, o investimento que foi feito para o Brasil conseguir essas 3 indicações, talvez tenha sido maior do que o investimento financeiro do filme inteiro. É por isso que a gente não entra tanto no Oscar. Não é porque nós não temos talento, que eu acho que talento nós temos para dar e vender, inclusive, mas é porque nós não temos o dinheiro para estar fazendo essas campanhas. Sabe que a relação do Brasil com o Oscar é uma relação mais ou menos antiga, mas a gente nunca conseguiu, a gente ainda não trouxe esse prêmio. Mas o Brasil, a primeira vez que o Brasil foi, de certa forma, indicado ao Oscar foi logo em 1945. Foi através de uma música do Ari Barroso, Rio de Janeiro, para um musical norte-americano. Então o Brasil, de certa forma, concorreu à melhor canção original. Então em 45 nós não ganhamos. Depois, assim, a gente só voltou a ser indicado em alguma categoria do Oscar já em 1963, com O Pagador de Promessas, eu lembro o filme do Anselmo história. Duarte. Que depois foi feito um remake. Isso, depois tem remake, tem meio que minissérie. Uma minissérie, eu conheci a novelas e minissérie. tal. Mas o Pagador de Promessas foi o grande divisor de água. Foi quem nos inaugurou na cerimônia do Oscar. Porque a gente, no ano anterior, a gente tinha ganhado a Palma de Ouro em Cannes. Que para mim, assim, eu gosto muito do Oscar. Mas se você me convidasse um dia, vamos discutir o Festival de Cannes. Para mim é o festival mais interessante do mundo, porque ele é muito mais plural. São filmes mais, de certa forma, autorais, né? Então o Brasil ganhou, a única palma latina é essa, é a palma do Pagador de Promessas. E ele foi indicado ao Oscar em 63, e infelizmente a gente perdeu para o candidato da França, que esse ano o nosso maior adversário também é o candidato da França. Mas agora eu acho que a gente vai conseguir.